E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área. Tamo junto, mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, ajuda nosso canal aí, inscreva-se aí, dá aquela moral para nós aí. Eu agradeço muito, né? Valeu? Vamos aqui falar aqui da 26ª rodada. Ó, 26ª já, tá? Vamos falar aqui os melhores opções aí né? Vai ter o campinho, mas lógico, não é o nosso time, mas vai ser uma base do nosso time aí, tá ok? Beleza? Quantos pontos vocês fizeram? Comente aí embaixo quantos pontos vocês fizeram aí, tá ok? Beleza? Vamos lá então. A rodada começa terça-feira com o Atlético Mineiro e Juventude, só que não vai valer para o Cartola, tá? Vai valer do Cartola aqui Palmeiras e Vasco, às 19 horas. Então o mercado fecha quarta-feira, 18h59. Palmeiras e Vasco, Mirassol e Bragantino, também começa às 19 horas. Sport Fluminense, também às 19 horas. E Internacional e Corinthians, 19h30. Então, às 18 horas, vamos saber escalação de 6 times, né? Dos jogos das 19 horas, mas às 18h30, a gente também vai ficar sabendo da escalação de Inter e Corinthians. Então, bastante jogos aí que a gente vai ter escalação, beleza? Então, vamos lá. E aí, jogos na quarta-feira e acaba na quinta-feira, né? Ali com Flamengo e Cruzeiro, tá ok? Beleza? Então, estamos aí. Vamos aí que eu vou falando aí eu falo os SGs. Colocamos aqui na escalação aqui do time o Walter, tá? Walter que vem numa fase muito boa, tá? Ele tem 73 defesas no campeonato, tá? 6,40 é a média dele em casa. Então, é uma boa opção aí, uma ótima. Por isso que eu coloquei ele aí. Outra opção que nós temos aqui é o Everton do Palmeiras, tá? Isso se ele jogar, tá? 4,30 a média dele dentro de casa, já tem 46 defesas no campeonato. Tem aí o Brasão, né? O Brasão, o Santos que joga contra o Grêmio. O Santos nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa, ele teve 2 SGs, só que o Grêmio não cedeu nenhum SG. Ele fez gol nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Então o Brasão tem uma média de 5,80 jogando dentro de casa, já tem 80 defesas, tá ok? Beleza? Vem ele e depois o Walter aqui, tá ok? Beleza? O Mirassol que jogando dentro de casa, né? Contra o Bragantino, né? Beleza? Então vamos lá. Outra opção boa aí é o Rossi, né? O Rossi que pega o Cruzeiro, tá? O Rossi tem uma média de 5,30, jogando dentro de casa, tem 49 defesas. E aí uma apostinha do Bahia, do Botafogo pega o Bahia, tá? O Léo Link, ele tem uma média de 8 pontos jogando dentro de casa, já tem 6 defesas no campeonato em 3 jogos, tá? Então, é uma aposta boa aí, tá ok? Então, para mim, os melhores goleiros seriam o Walter e o Everton. Depois, Brasão, Rossi e Léo Link seria apostas. Tá ok? Beleza? Vamos aqui para os laterais. Laterais, colocamos 2 caras também, né? Do Mirassol, Reinaldo e Lucas Ramon, tá? Lucas Ramon tem uma média de 6,90 jogando dentro de casa, já tem 2 gols no campeonato, sendo que 1 foi dentro de casa. Tem 2 assistências também no campeonato e uma assistência foi dentro de casa. Já tem 43 desarmes no campeonato, sendo que 23 foi em casa e sofreu 28 faltas, tá? No campeonato. Reinaldo, ele tem uma média de 9,80 jogando dentro de casa
já tem 8 gols, sendo que 6 dos 8, 6 foi dentro de casa, tá? Já tem 3 assistências, sendo que 2 assistências foi dentro de casa. 25 desarmes, sendo que 11 desarmes em casa e 17 falta sofrida aí no campeonato. Beleza? Fora esse aí tem o Piquerez, né? O Piquerez jogando dentro de casa, se ele jogar, né? Ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, já tem 3 gols, sendo que um gol foi dentro de casa, né? O Palmeiras que pega o Vasco. Uma assistência, tá? E essa assistência foi em casa. 27 desarmes no campeonato, sendo que 17 foi em casa. E já sofreu 12 faltas, tá? Vamos ver se ele joga aí. Tem aí o Vitinho do Botafogo, tá? Tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, já tem um gol no campeonato e esse gol foi dentro de casa, 39 desarmes no campeonato, sendo que 17 foi dentro de casa. Uma outra aposta, o Vitinho é uma aposta, que ele vai pegar o Bahia, tá? Uma aposta boa é o Bernabé, tá? O Bernabé, ele tem uma média de 5,50 jogando dentro de casa, já tem 4 assistências no campeonato, sendo que 2 assistências foi em casa, 40 desarmes no campeonato, sendo que 20 foi em casa, tá? O Bernabé é uma aposta boa aí, tá? Que vai pegar o Corinthians, o Internacional. Então, ele cede bastante ali para as laterais, porque o Corinthians, tá ok? Vamos aqui então agora para a zaga. A zaga nós colocamos o Caio, né? Do Botafogo e o Gustavo Gomes. Vamos ver se o Gustavo Gomes joga aí, né? Vamos ver, né? Tá com o olho roxo, né? Vamos lá. Gustavo Gomes tem uma média de 5,70 jogando dentro de casa, já tem um gol, e esse gol foi dentro de casa. E assistência também, ele tem uma assistência no campeonato e foi em casa essa assistência. 25 desarmes no campeonato, sendo que 17 foi em casa também. E ele tem 17 jogos só no campeonato, tá? Beleza? Temos aí o Caio, né? Ele tem uma média de 5,50 jogando dentro de casa, tem 10 desarmes em 8 jogos só, tá? Então o Caio é uma boa opção. Outra opção boa é o Gemes, né? Gemes, do Mirassol. Ele tem uma média de 4 pontos dentro de casa, um gol, 47 desarmes, sendo que 20 foi em casa, tá? Ele agora fez 5 desarmes, mesmo perdendo o SG contra o Galo, ele fez 5 desarmes, fez 7,20 de pontuação, o Gemes, né? Então, eu só não coloquei ele aqui no lugar do Caio aqui, porque senão ia ficar muito jogador do Mirassol. Posso até colocar, tá? Até estou pensando em colocar ele aqui. Aí fecha a zaga quase do Mirassol. Tá? Outra opção boa aí é o Murilo, né? O Murilo já tem um gol no campeonato, 5 desarmes que ele jogou pouco, estava machucado. Tá? Que mais? Léo Pereira, o Flamengo que joga em casa contra o Cruzeiro, ele tem uma média base, né? Então, jogando em casa, ele tem uma média de 6,40, já tem 3 gols no campeonato, sendo que 2 gols foi dentro de casa e tem 16 desarmes. Tá bom? Por enquanto, são essas opções para a zaga. Vamos falar aqui agora do técnico. O técnico nós colocamos Rafael Guanais. Por isso que eu falei, se eu colocar dos Gemes, aí ia ficar muito jogador do Mirassol. Ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa. E está desvalorizado, né? Porque o Mirassol perdeu do Galo, né? De 1-0. Abel Ferreira seria a segunda opção. Ele tem uma média de 6,50 jogando dentro de casa. Tá? Eu só vou dar essas 2 opções para técnicos que seriam as melhores. Vamos aqui agora para o meio de campo. Meio de campo eu coloquei o Arrascaeta aí, não sei se ele vai jogar ou não. Tá? Eu tenho uma média de 9,50 dentro de casa, já tem 13 gols no campeonato, sendo que 6 gols foi dentro de casa. 10 assistências, sendo que 7 assistências foi dentro de casa, dessas 10 do campeonato. 35 faltas sofridas. Outro é o Matheus Pereira, não foi
fez aí uns pontinhos só contra o Vasco, mas ele fora de casa ele tem uma média de 9 pontos, tá? Já tem 5 gols, 3 foi fora de casa, tem 6 assistências, sendo que 4 foi fora de casa. São 70 faltas sofridas. Ele sofre muita falta, né? O Matheus Pereira. E tem 30 desarmes. Só que vai pegar o Flamengo, né? O Flamengo é um jogo duro aí também, bem pior que o Vasco. O outro, Alan Patrick, que fez um gol aí, né? Contra o Juventude. Então, o Alan Patrick é a nossa terceira opção aí. Alan Patrick jogando dentro de casa tem uma média de 8,40, tá? Tem 8 gols no campeonato, sendo que 5 gols foi em casa, tá? E 25 faltas sofridas, tá bom? Beleza? E 14 desarmes aí, ok? Tem quem? Felipe Anderson, né? Que o Palmeiras joga em casa, 4 pontos é a média dele, já tem 1 gol e 2 assistências, tá? E as 2 assistências foi em casa. 30 desarmes que tem no campeonato. Outra opção é o Andréas, né? Ele tem uma média de 9 pontos, 2 gols, e esses 2 gols foi dentro de casa, tá? Em 2 jogos, tá? Então, é isso aí. Barreal, que o Santos pega o Grêmio, lembra? Então, Barreal, uma boa aí. Tem uma média de 6,80 pontos jogando dentro de casa, já tem 5 gols no campeonato, sendo que 3 gols foi em casa. 35 desarmes no campeonato, sendo que 18 foi em casa. E sofreu 15 faltas, tá ok? Beleza? Então é isso aí. O que mais que nós podemos colocar? Felipe Anderson, Andréas, é isso aí. É isso aí. Vamos lá, pro ataque. O ataque, nós colocamos quem? Outra opção aqui seria no ataque, Caio Jorge, tá? Vitor Roque e Pedro, tá? Não sei se eles vão jogar, mas eu vou colocar aqui, depois nós vamos ver durante a semana. É uma boa opção aí. O Vitor Roque, ele tem uma média de 8 pontos jogando dentro de casa. Já tem 8 gols, tá? 3 já tem 8 gols no campeonato, sendo que 5 gols foi em casa. 3 assistências ele tem, o Vitor Roque, sendo que 2 assistências foi em casa. 45 faltas sofridas que ele tem no campeonato e 22 desarmes no campeonato. Caio Jorge, jogando fora de casa, ele tem uma média de 8,20, 8 pontos, né? 15 gols no campeonato, sendo que 5 foi fora de casa. 6 assistências, sendo que 2 foi fora de casa. 31 faltas sofridas no campeonato e 20 desarmes. Tá ok? Não foi muito bem ali, acho que ele fez os 4 pontos, né? Contra o Vasco, aí não foi muito bem. Outro é o Pedro, né? Pedro, ele tem uma média de 9,60 jogando dentro de casa, tem 10 gols no campeonato, sendo que 8 foi dentro de casa. 4 assistências e as 4 foi dentro de casa, tá? E 10 faltas sofridas. Samuel Lino aí dentro de casa também ele é muito bom. 13,50, 2 gols no campeonato e os 2 gols foi dentro de casa. 4 assistências e os 4 assistências foi dentro de casa, tá? Em 7 jogos. Então o Samuel Lino dentro de casa é uma excelente opção também, tá? Flaco Lopes tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa. Já tem 6 gols no campeonato, sendo que 3 foi dentro de casa. 33 faltas sofridas no campeonato, sendo que 17 foi em casa e 20 desarmes. E ali a gente pode o Guilherme, indicar o Guilherme, né? Já que a gente indicou o Barreal, Guilherme tem uma média de 5,60 jogando dentro de casa, tem 4 gols e 2 assistências, tá? 29 faltas sofridas e 26 desarmes, tá bom? Então essas aí indicações aí. Beleza, galera? Muito obrigado, tá? Tamo junto e, né? Beleza, deixa o like, inscreva-se no canal. Machucar ou tomar o cartão vermelho. Beleza? Tamo junto, hein? Fui, hein?